O filme começa com um casal de ciclistas que estava passando pela floresta onde os canibais habitavam, só que o Três Dedos havia percebido eles. Então o casal acaba morrendo. Em seguida conhecemos o Danny, a sua namorada Tony e o seu amigo Vic, e também os seus outros amigos que estavam no outro carro, o Rodney, a Gillian e o Brian, que são um casal, e por último Charles, e todos eles estavam indo para o hotel Rob Springs, porque o Danny havia ganhado o hotel de herança. Chegando lá, o Danny conhece a Sally e o Jackson, que são os seus parentes e donos do hotel. E os dois fez com que todos os hóspedes fossem embora por alguns dias. Só que acaba sobrando uma velha por lá, e aí ela acaba sendo morta. Ao anoitecer, descobrimos pelo Jackson que os canibais fazem parte da família. No próximo dia, o Jackson leva o Danny para caçar na floresta. E com as instruções do Jackson, o Danny consegue eliminar o seu primeiro animal, que foi um veado. E quem também estava caçando era o Três Dedos, que acabou matando um policial. Após isso, vemos que o Vic estava procurando o Danny na floresta, só que no meio do caminho ele vê o Dente de Serra devorando o veado. Ele então se assusta e começa a correr, só que no meio do caminho ele acaba se esbarrando no Danny e os dois acabam caindo em uma armadilha. Jackson então os ajuda e os três retornam para o hotel. Chegando lá, o Vic conta para os seus amigos o que ele viu, só que ninguém acreditou nele. No dia seguinte, o Danny fala para os seus amigos que ficará no hotel e que vai restaurar tudo. Logo depois, a Gillian e o Brian percebem que havia objetos valiosos dentro do hotel. Então os dois resolvem roubar esses objetos para juntar uma boa grana. E enquanto eles procuravam por mais objetos, eles acabam encontrando uma sala secreta, onde membros da família praticavam a cópula para que nascesse um filho. E isso era feito juntamente com a presença dos seus parentes. Os dois então resolvem testar. Porém, os canibais e a Sally estavam lá. E aí os canibais mataram a Gillian e a Sally matou o Brian. E com o desaparecimento dos dois, o pessoal pensava que eles simplesmente foram embora para casa. Mais tarde, o Jackson e a Sally diz para o Danny que o levará para conhecer o resto da família. E aí o Vic acaba escutando tudo sem querer. Então o Vic segue eles para ver o que estava acontecendo. Chegando lá, o Danny conhece os seus parentes que estavam morando dentro da floresta. Aí o Jackson e a Sally contam para o Danny que havia 3 famílias com um tipo de sangues diferentes, que acabaram gerando filhos entre eles. Só que ao decorrer do tempo, eles não estavam mais conseguindo ter filhos. E quando alguma criança nascia, ela nascia muito fraca. E aí eles perceberam com o tempo que as pessoas que fizeram filhos com o mesmo sangue tiveram uma probabilidade maior de nascerem e de serem mais fortes. Então o objetivo deles é fazer com que o Danny tenha filhos com a Sally, por serem do mesmo sangue. Depois disso, o Vic, que estava escondido, é capturado e servido de alimento para todos os canibais. No dia seguinte, a matança começa e os canibais matam o Charles e depois matam o Rodney. Na próxima cena, a Tony e a Sally entram em uma luta e a Tony enfia o rosto da Sally na água quente e dá 2 tiros nela. Em seguida, o Danny aparece para ajudar a Sally. Logo depois, o Jackson também aparece por lá. E quando ele estava prestes a matar a Tony, o Danny se aproxima dele e fala que ele mesmo vai matá-la. E aí ele fala para a Tony fugir. A Tony então começa a correr, só que o Jackson percebe e vai atrás dela. Porém, a Tony se sai melhor e acaba matando ele. Danny então fica irritado por Tony ter matado um membro de sua família. Então ele decide matá-la, só que acaba aparecendo os canibais atrás dela.
Então o Danny acaba deixando os canibais matarem a Tony. Tempo depois, vemos que o Danny está sendo responsável por manter o hotel em ordem e que também está recebendo ajuda dos canibais. E no final, vemos que o Danny e a Sally continuam tentando ter um filho.